Mário, conseguimos segurar a lei da grilagem mais uma semana, viu? Tô ligado. Ficou, Excelente notícia. ficou Tem para semana que recesso, Então, né? vem agora. gente, Sim, mas a e o Ficou para gente já recesso? semana E o que está a vem. recesso? gente tá preparando a LAC de hoje com a Frente Parlamentar Ambientalista dos Vereadores do Brasil e a ANAMA, Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente, comemorando aqui mais uma resistência que a gente fez essa semana com relação à lei da grilagem. Então, a gente estava aqui muito feliz com a notícia que trouxe o Rodrigo. O Marquito hoje veio como vestido do jeito, parece deputado até, Rodrigo, olha lá. Ele hoje não está com aquela camiseta, mudou o cabelo, tá bacana, hein? Então vamos nessa. Hoje a discussão vai ser muito legal. Nós vamos falar do licenciamento ambiental, outra encrenca que está aí no Congresso Nacional, passou pela Câmara, o Rodrigo dá uma nota como é que foi na Câmara, e agora ela está no Senado. E a gente está no Senado com um termo muito interessante que está ali, que pode ser um grande veneno se a gente não tiver muita atenção para isso, que é a LAC, a licença de adesão e compromisso. Hoje nós vamos dar uma dissecada nisso com uma conversa muito boa com a Cristina, que fez a sua apresentação lá na frente parlamentar, a doutora Cristina, que fez a sua apresentação na frente parlamentar ambientalista lá com o Marcelino Galo, na Bahia, onde a gente avaliou os 10 anos desse instrumento na Bahia, como é que ele vem sendo aplicado, e a gente tem aqui os números para passar para vocês e os comentários. Além de tudo, a doutora Cristina é a presidente da Abrampa, ela também traz aí esse olhar do Ministério Público para que a gente possa ter uma avaliação, já que a quem a gente recorre quando tem encrenca no licenciamento é o Ministério Público. Lógico, doutora Andréa vai discorrer com a gente sobre alguns dos temas, de quem está lá na gestão, no dia a dia, e eu vou fazer uma apresentação que foi apresentada, né? Vamos dizer assim, 2 vezes aqui, mas é para reforçar, pela ASCRA, pela Associação de Servidores, que também tem uma visão de dentro de como é que está essa aplicação desse instrumento. Mas é uma noite muito especial, nós antecipamos a nossa conversa hoje para quarta-feira, e amanhã nós vamos ter um debate muito interessante, o veneno está na mesa aí com o Nilton Tato, o Rodrigo, sobre a questão do agrotóxico. Nós invertemos os nossos papéis aqui, e a partir da semana que vem nós estaremos todas as quintas-feiras, uma vez com a Frente Parlamentar Ambientalista de Brasília e a outra com a ANAMA e a Frente Parlamentar de Vereadores. Nós vamos estar revezando e os temas técnicos nós vamos trazer durante as semanas que a gente não tiver essa atividade. Então, não vai faltar essa nossa convivência, esse nosso encontro, essa nossa construção coletiva de políticas públicas. Então, eu vou chamar o cara agora para fazer a abertura, que é o Rodrigo Agostinho, nosso presidente da Frente Parlamentar Ambientalista, que está sempre prestigiando esse encontro de municípios e com os vereadores. Vamos lá. Rodrigo, agora é com você. Mário, eu estou super feliz de estar aqui com vocês. Quero agradecer sempre o apoio dessa equipe maravilhosa, né? Estamos aqui com a Isabel, com a Carla, com a Lídia, com todo mundo que está sempre ajudando a colocar isso aqui de pé, sob a sua liderança sempre, Mário. Agradecer muito a presença aqui sempre, né? A liderança também do Marçal, da Andréia, do Marcelo, né? Do Marquito, a ANAMA, os vereadores, todo mundo trabalhando junto. E hoje essa convidada especial, que é a Cristina, enfim, que é uma das grandes estrelas aí do nosso direito ambiental e sempre trazendo uma visão muito lúcida da questão. Nós estamos enfrentando uma série de desafios aqui na Câmara dos Deputados, temos aí 2 semanas antes do recesso e querem votar tudo ao mesmo tempo. Aprovaram na Comissão de Meio Ambiente essa semana o projeto de militarização do Cisnama, e de maneira muito ruim, porque a gente sempre contou com o apoio do Ministério da Defesa, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, das polícias ambientais dos estados, sempre em regime de cooperação, sempre atuando na fiscalização, e de repente colocaram de um jeito onde a Polícia Ambiental vai poder multar e vai poder julgar suas multas, vai poder emitir autorizações, licenciamento, coisas que a gente sabe que precisa ter preparo técnico, né? Não basta achar que tirando a polícia da rua e colocando no gabinete,
que nós vamos ter a solução para todos esses desafios, né? Então, aprovaram. No plenário da Câmara, a gente conseguiu segurar várias propostas, mas talvez a mais importante a gente conseguiu segurar essa semana, com o apoio de todo mundo que tuitou, que se manifestou. Então, quero agradecer especialmente todo mundo que se manifestou. Nós conseguimos segurar mais uma semana a lei da grilagem. Está na pauta, mas não foi votado, né? E provavelmente eles vão tentar colocar em votação a semana que vem. Vamos continuar nessa luta, porque o texto ainda está muito ruim. Falar um pouquinho sobre a questão da LAC. A gente sabe que no Brasil, o país tem a maior biodiversidade do mundo, a maior riqueza hídrica do mundo, né? 6 biomas terrestres riquíssimos, 2 biomas florestais que estão entre os maiores pontos de biodiversidade do mundo, que é a Mata Atlântica e a Amazônia, que é a maior floresta tropical do mundo. A gente tem a planície inundável mais rica em biodiversidade do mundo, que é o Pantanal. A gente tem a estepe temperada mais rica do mundo, que é o Pampa. Nós temos 2 das savanas mais ricas do mundo, que é a Caatinga e o Cerrado. Então, obviamente que licenciar qualquer tipo de atividade no Brasil não é fácil, né? Seria muito mais fácil licenciar se a gente tivesse um grande deserto nesse país, mas não é isso que a gente tem. Nós temos 12% da água doce do mundo. Então, a gente tem uma complexidade que é natural do país. A gente tem órgãos ambientais que estão todos sucateados, né? A gente tem muita gente despreparada atuando em órgãos ambientais. Os órgãos ambientais não necessariamente contrataram técnicos. Muitos órgãos ambientais contrataram auxiliares administrativos e que estão tocando serviços inteiros de licenciamento ambiental no país. Então, a gente precisa reconhecer essas deficiências, né? E aí o que acontece? Para se resolver o problema do licenciamento ambiental, né, as dificuldades do licenciamento ambiental, resolveram criar uma solução mágica, que é o autolicenciamento. O licenciamento autodeclaratório, que é o seguinte: reconhece que o órgão não funciona, reconhece que não tá, que as coisas não estão bem, mas em vez de trabalhar para resolver, porque o problema não está na legislação, né? Tanto que nós não estamos revogando uma lei anterior de licenciamento. Não. Nós não estamos nem sequer mudando a Lei 6938 de 81. Né? Nós não estamos mudando ela. Nós estamos criando regras novas, malucas, entre elas a total desregulamentação. Né? Para empresas sérias, provavelmente o sistema de compliance ambiental, que é um projeto que quase foi votado essa semana, um projeto de minha autoria, junto com o deputado já falecido, Luiz Flávio Gomes. Para muitas empresas sérias, o compliance ambiental é muito mais rigoroso do que o licenciamento ambiental. Mas para quem quer fazer as coisas de qualquer jeito, uma legislação fragilizada, como é a legislação que está sendo votada e aprovada aqui no Congresso Nacional, talvez seja um caminho. Né? Um caminho de trazer mais insegurança, de trazer judicialização, de trazer mais dificuldade. A gente tem princípios do direito ambiental e princípios do setor do direito administrativo, né? Como o princípio da supremacia do interesse público em relação a interesses privados, o princípio da indisponibilidade do interesse público na proteção do meio ambiente, porque é bem de uso comum do povo, o princípio da intervenção estatal obrigatória em meio ambiente, né? Que é uma intervenção. Nós temos esses princípios na Convenção de Estocolmo de 72, que é o princípio 17, nós temos esse papel do Estado primordial na Declaração do Rio, né, em vários princípios, princípio 2, princípio 11. Então, o que acontece? A necessidade de ter um Estado que cuide do meio ambiente não é um capricho nosso. Né? Nós não queremos um Estado que cuide, que zele de tudo, que patrulhe a vida de todo mundo. Não é isso. Mas não dá para tirar o papel do Estado e dizer que todo mundo vai se autolicenciar. E é isso que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Né? Se a gente pudesse destacar, talvez o maior retrocesso é esse. Tem muitas outras coisas, nós não vamos ficar discutindo aqui. Esse projeto já passou na Câmara, está no Senado. O Senado está com a relatoria da senadora Cátia Abreu. Eu estive com ela na segunda-feira. Ela está prometendo que vai fazer um texto mais equilibrado, mas a gente sabe que as comissões do Senado estão todas suspensas, não tem comissão, os textos são discutidos diretamente no plenário, né? Então, nós estamos numa situação realmente muito fragilizada, isso vai ser votado em agosto, e nós temos que trabalhar. Né? Então, assim, essa é a grande preocupação que eu tenho. Né? Em vez de estruturar os órgãos, em vez de criar regras,
Eu acredito que o licenciamento autodeclaratório talvez seja uma grande solução para atividades de baixo impacto e baixo risco. Que atividades são essas? São atividades eminentemente das cidades. A gente pode resolver muito, e é importante dizer isso, já que a gente está aqui com a ANAMA, com o presidente da ANAMA, a gente pode resolver em muito o licenciamento ambiental das cidades. Que licenciamento é esse? Né? Muitas cidades exigem licença de funcionamento para pizzaria, porque tem um forno a lenha, para uma padaria, né? Uma lavanderia que tem lá o seu esgoto com sabão. Né? Para esse tipo de atividade, que não representa nenhum grande risco à sociedade, a LAC é perfeita. Né? 90% das licenças da cidade são desse tipo de atividade. Né? Uma serraria que vai ter ruído, vai ter poeira, mas se for no lugar certo, não vai estar causando tanto problema para as pessoas. Então, assim, a LAC é para esse tipo de licenciamento, mas não para desmatamento, não para estrada, não para ferrovia, não para aeroporto, né? Não para atividades que realmente precisam de licenciamento. Então, eu acho que esse que é o grande desafio que a gente tem, viu, Mário? A LAC não é licença, LAC é cadastro. A natureza jurídica dela não é de licença, é de cadastro. Cadastro, o que representa cadastro? Cadastro é menos do que uma autorização. A gente tem o mais, que é a licença, o meio, que é a autorização, né? E o menos, que é o cadastro. O cadastro é para o poder público saber que a atividade existe. É para isso que existe a autodeclaração. Né? E aí o que eles estão fazendo é colocando isso como regra. Isso é muito ruim. A gente conseguiu algumas vitórias bem pequenininhas no plenário, nesse texto, né? Mas isso nos assusta muito, porque a gente sabe no Brasil que o Brasil é terra sem lei, fazem o que querem, a impunidade ambiental no Brasil é assustadora a impunidade. O ano passado nós tivemos mais de 140 mil alertas de desmatamento na Amazônia e pouco mais de 1.000 foram autuados. Nós estamos falando de 140 mil alertas de desmatamento e 1.000 autuações. Então não dá para trabalhar desse jeito, né? Mas é isso então, Mário. Obrigado. Certeza, Rodrigo. Muito bom ter você inspirado assim. Que fala de município, o Rodrigo curte mais até do que de ser deputado federal, eu acho. Eu vou me revezar, Mário. Daqui a pouco eu volto aí, tá? Tá bom, valeu, Rodrigo. Então, eu vou deixar agora vocês com o Marçal, nosso presidente, para fazer aí a abertura, as boas-vindas. Estamos tranquilos aqui, Mário. Oi, Rodrigo. Oi, doutora Cristina, Andréia, Isabel, Marcelo, Marquito, Mário. É uma satisfação muito grande a gente vir aqui discutir lá, que a lei do meio ambiente, para mim, é a lei mais importante do mundo, porque ela diz o seguinte: define que o poluidor é obrigado a indenizar os danos ambientais por causas independentes de culpa. Então, para mim, a autodeclaração ela está muito, muito próximo disso, porque nós vamos buscar, como poder público, um poder de fiscalização nosso. Quando você tem um poder do Ministério Público, das secretarias diligente, por menor que seja o dano, quer seja na pizzaria, quer seja no posto de gasolina, quer seja em qualquer lugar, quer seja no grande desmatamento, quer seja na Alagoas, tem essa vantagem, nós não temos essa dificuldade da questão desta poluição. A gente fica muito feliz, doutora Cristina, por ter a senhora aqui hoje, porque certa vez você na Abrampa afirmou com o CNJ lá que o país que mais causa problema de poluição de ar, de devastação, de toda essa problemática é o Brasil. E o Ministério Público, junto com o CNJ, junto com todos nós que fazemos a justiça, que fazemos a vontade do meio ambiente, estamos diligentes tentando equacionar. E quero dizer a você, deputado Rodrigo, tive a grata satisfação de abrir o diálogo novamente com o Ministério do Meio Ambiente. O doutor André França, o novo ministro, irá nos receber terça, quarta-feira. Nós teremos novidade com relação ao CONAMA, a ação do nosso STF. Nós poderemos ter uma nova causa aí para que o CONAMA possa ser revitalizado numa ação de convergência. A divergência é muito grande, mas o que nos une são pessoas como o André França, que nos buscou, nós procuramos, estamos reeditando pontes
para que a gente possa, dentro dessa dificuldade, dessa conjuntura hoje, que está dentro do Congresso Nacional, a gente consiga fazer políticas efetivamente da boa convergência na defesa do meio ambiente. Quero aqui aprender, doutoras Cristina e doutora Andréa, e com a sua apresentação, para que a gente possa fazer essa nossa live e botar os municípios, que é onde tudo acontece nos municípios, dentro dessa nova regra, e podendo ser que a LAC, deputado Rodrigo, possa ser realmente esse instrumento de trazer a sociedade para que as entidades ambientais possam participar mais ativamente com os empresários. Os empresários são amigos, mas nós somos fiscalizadores. O Ministério Público é fiscalizador dentro de uma regra que preserva o meio ambiente. Então, a todos, muito obrigado por estar aqui. Vou aqui ouvir, Mário. Um abraço. Legal. Bacana. Eu estou aqui de apresentador hoje, mas eu também vou ser o cara que vai falar tecnicamente hoje, né? Mas a gente vai trazer aqui a grande surpresa da noite, o Marquito de terno. Acho que foi só na posse hoje que ele está usando o terno. Vamos lá, Marquito, dar uma saudação ao nosso pessoal, mais uma atividade com a Frente dos Vereadores, que tem um papel muito importante na questão do licenciamento, para ajudar a estruturar os órgãos ambientais locais e a gente poder estar fazendo esse papel que nos cabe, né, como sociedade civil, ter espaço para poder também acompanhar essas denúncias, todos como faz o MP, os vereadores têm um papel preponderante. Marquito, sempre muito bem-vindo, o cara está participando em tudo, teve com o Goura na semana passada, no lançamento da nossa frente parlamentar lá do Paraná. Aliás, o Goura estava vendo a gente no YouTube, mandei uma saudação para ele, Marcelo. Ele não vai poder entrar, convidei ele para vir na sala com a gente, não vai poder vir, mas mandou uma saudação a todo mundo. O Marquito também esteve lá com a gente no lançamento da Frente Parlamentar Ambientalista dos Vereadores, com a Maria Marighella, nossa vereadora, e da direção da Frente Parlamentar, lá com o Salvador. O Marçal já conheceu a Maria Marighella, já tem uma afinidade muito grande de luta, né? Isso é muito bacana. Mas, Marquito, você é o cara. Desse jeito aí, dá licença, o doutor pode ajudar aqui a falar alguma coisa? Manda lá, Marquito. Grande Mário, queria também cumprimentar a todos e agradecer muito, né? Aí, hoje, essa aula que vocês vão dar, tu, doutora Cristina, a Andréa, né, que vão trazer esses elementos importantes. Quero cumprimentar aqui toda a equipe da ANAMA e da Frente Parlamentar Ambientalista, que tem feito esse trabalho sensacional, né? Marçal, Marcelo, Isabel, e também, especialmente, ao nosso deputado Rodrigo Agostinho, que traz aí sempre as informações quentinhas da Câmara Federal, né? Cara, hoje eu estou aqui no nosso gabinete aqui na Câmara de Vereadores. Eu tenho vindo essas semanas, semana passada, essa semana e semana que vem pretendo vir acompanhar as sessões presencialmente. A gente está fazendo remoto e presencial, mas como é um período que antecede o recesso, a gente também tem que estar muito atento nesse momento, como todas as casas legislativas, que são momentos, todo mundo sabe, tenso, né? Esse que antecede o recesso, muita coisa passa, então eu tenho vindo aí de maneira presencial e hoje fui pego. Amanhã, provavelmente, também estarei aqui acompanhando o nosso debate sobre a questão dos agrotóxicos nos alimentos e no meio ambiente, né? Um debate sobre a flexibilização do licenciamento, a gente sente isso diretamente no território e no órgão ambiental municipal, né? A gente tem que ter muita consciência sobre isso. Também é onde a gente sente a pressão daqueles que não querem um licenciamento ambiental que garanta o princípio de um meio ambiente equilibrado, mas que garanta a flexibilização para que as suas atividades elas não respeitem critérios básicos para o funcionamento. E aí o Rodrigo Agostinho traz questões centrais, assim, que eles estão usando de argumentação algumas atividades de baixo impacto para liberar e flexibilizar atividades de alto impacto, né? E aí, quando a gente tem um CONAMA fragilizado, quando a gente tem com isso, em cascata, acaba que os órgãos, também os conselhos estaduais e os conselhos municipais se fragilizam nesse efeito em cascata, onde o CISNAMA vai fragilizando. Isso é resultado desses últimos 2 anos de política, 2 anos e meio, né? E uma política ambiental altamente destrutiva, né?
a gente tem essa necessidade de restabelecer. E que bom que existe esse espaço das frentes parlamentares, ambientalistas de vereadores e da Frente Parlamentar Ambientalista Federal, por conta de trazer essa informação. Tenho certeza que essa nossa live hoje, ela não só vai estar sendo vista ao vivo, mas depois vai ser um instrumento fundamental para a gente repassar. Os trabalhadores ou servidores do órgão ambiental local já me pediram para depois enviar o link da gravação dessa nossa atividade, e tenho certeza que vai ser muito importante para muitos vereadores e vereadoras e órgãos ambientais municipais que estão aí conosco na ANAMA, mas também estão conosco na Frente Parlamentar Ambientalista de Vereadores, né? Quero deixar um forte abraço e convidar todos os vereadores que estão nos acompanhando também para irem lá e se cadastrarem, estarem conosco aí nessa construção. Mário, um forte abraço e espero voltar aqui acompanhando. De repente, em alguns momentos, vou ter que fechar a câmera, mas vou estar aqui acompanhando com certeza. Legal. Você viu, Marcelo, que ele chama direitinho, né, meu? O cara dá recado ali, chamando os vereadores, isso é muito bom. Antes de passar a palavra, Marcelo, então, já tem aqui uma contribuição do nosso Cláudio Mascarenhas, do GERM, lá da Bahia, dizendo do trabalho do MP da Bahia, do Ministério Público da Bahia, importantíssimo. E aí, Marçal, tem um trabalho bem bacana que o MP ajuda lá com a Luciana Cury, que é o município Ecolegal. Acho que vai ser importante a gente trazer depois essa conversa com o município Ecolegal e trazer os municípios da Bahia para a ANAMA. Hoje eu estive já chamando o pessoal de Itacaré, vamos ver se a gente avança. Então, nada mais a declarar, eu passo a palavra a Marcelo Marcondes, o nosso secretário executivo, o cara que trabalha manhã, tarde e noite, para que essa ANAMA cresça e essa frente parlamentar tenha essa consequência que a gente espera. Marcelão, a bola está com você agora, você é o nosso apresentador. Obrigado aí por mais essa ajuda com a gente. A Carla, que me mandou as notícias, ela está monitorando aí as redes para a gente. Então, vamos lá. Super, Mário. Boa noite, presidente Marçal. Uma boa noite especial às mulheres presentes, né? Aos nossos internautas. Então, aqui as mulheres, doutora Cristina, doutora André e doutora Isabel. Estamos cheias de doutoras hoje aqui. É um prazer. Marquito já está aí firme e forte, mobilizando à frente. Deputado Rodrigo, nosso parceiro de sempre. Aqui nós reforçamos, né, dando essas boas-vindas a cada um de vocês no nosso webinar da ANAMA, da Frente Parlamentar Ambientalista dos Vereadores, essa parceria de sucesso pelo fortalecimento da governança ambiental local. E hoje, né, como o Mário colocou, excepcionalmente sendo realizado numa quarta-feira. Amanhã, às 18 horas, nós teremos o encontro da Frente Parlamentar lá de Brasília, trazendo o tema do veneno na nossa mesa, né? O veneno está na nossa mesa e é um debate super importante e nós convidamos a cada um de vocês para participar. Eu inicio já essa minha participação trazendo essa reflexão para que a gente entenda um pouco mais desses desafios que o Brasil passa de governança ambiental a nível nacional, mas se houver um fortalecimento da governança local, essa mobilização que o Rodrigo faz em Brasília, Marquito em Florianópolis, participação do Ministério Público, da ANAMA, à frente dos vereadores, é possível avançarmos. Então, eu já faço esse convite para que você mobilize o seu vereador, o seu gestor, para que venha para a frente de vereadores, para que associe a ANAMA, para a gente fortalecer. E nós temos essa preocupação, né, com o PL, que trata do licenciamento aí por adesão, o licenciamento ambiental, o LAC, que é preocupante. Nós temos esse desafio, uma vez que a nossa política municipal ela vai sofrer diretamente com essas questões. E para isso eu convido aqui, não foi me passado, estou aguardando até agora quem é o primeiro a dar a palavra, se será o Mário, a Andréia. A doutora Cristina como a nossa convidada. Ou a doutora Cristina, então, sabendo já que é a doutora Cristina. Posto, doutora Cristina. Ela que manda, e a nossa continência, a nossa reverência, e quando continência não dá, né, presidente? Chega de militares aí dominando as questões ambientais, cada um no seu posto. Então, com isso, eu passo a palavra à doutora Cristina. Seja bem-vinda, que através do seu contato a gente possa fortalecer ainda mais essa parceria de Ministério Público com a ANAMA, com a Frente Parlamentar Ambientalista, para que a gente possa defender os reais interesses da onde as coisas acontecem, ou seja, nos municípios.
Seja bem-vinda, doutora Cristina. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos e todas. Eu quero primeiro agradecer aqui ao convite, né, da ANAMA, na pessoa também do Mário Montalvani, mas principalmente do seu presidente, doutor Marçal. Saúdo aqui a todas as minhas parceiras. É muito bom ter mulheres junto, porque a gente está muito acostumado a ter mesas muito masculinas, e aqui eu acho que a fala feminina vai ser forte, né? Então, também quero parabenizar mais uma vez a luta do deputado Rodrigo Agostinho na Frente Parlamentar Ambientalista, e principalmente, Mário e todos, agora com a criação, e eu vejo que um crescimento importante das frentes ambientais municipais, né, a partir da integração dos vereadores. Aqui na Bahia nós já estamos com a nossa frente, já está atuando fortemente, né? A vereadora Marighella está com todos os seus coletivos aí, colocando em pauta as discussões municipais, que efetivamente a gente defende muito que o município seja um município licenciador, um município com sua estrutura dentro do sistema nacional fortalecida, como é o caso, você citou um projeto importante, que é o projeto do município Ecolegal, do qual eu, durante muito tempo, atuei com a doutora Luciana Cury, coordenadora, que quando era coordenadora do Centro de Apoio de Meio Ambiente do Ministério Público da Bahia, e digo aos senhores que é uma experiência fantástica, que vale a pena, assim, replicar e apresentá-la para a ANAMA. E dizer também que a Abrampa, a associação da qual eu faço parte, que congrega todos os membros associados dos Ministérios Públicos brasileiros que atuam na área ambiental, está também aqui pronta para uma conversa, para a gente afinar nossos interesses voltados sempre para a defesa ambiental e para essa atuação fiscalizadora que nos compete, né? Seja como Ministério Público, seja como gestores públicos, voltados sempre para garantir o cumprimento da Constituição brasileira e principalmente da nossa política nacional de meio ambiente, que se expande aí para os estados e municípios. Então, eu queria, nesse momento, eu sei que a gente tem aí uma longa caminhada, mas eu vou fazer uma rápida apresentação aqui dessa discussão sobre a LAC, né, a Licença de Adesão e Compromisso, que, infelizmente, foi originária aqui da Bahia, no momento que nós alteramos a nossa legislação estadual de meio ambiente e se criou esse tipo, que a gente diz que realmente não é uma licença, mas esse tipo de adesão a uma série de condicionantes que o Estado propõe e que o empreendedor, a atividade econômica, ela termina se inserindo, mas não consideramos isso uma licença, temos bastante luta judicial sobre isso, né? Mas eu queria mostrar como isso funciona aqui, deixa eu ver, aqui, pronto, foi, acho que agora aqui estou compartilhando minha tela, acho que sim, vou só botar no modo da apresentação, deixa eu ver se eu consigo, aí pronto. Bom, primeiro, dizer que a gente entende que o licenciamento ambiental por adesão e compromisso é uma proposta completamente inconstitucional, né? Nós entendemos que esse projeto de lei não atende àquilo que estabelece a nossa Constituição Federal, como disse Marçal, que traz uma série de responsabilidades, seja para o poder público, seja para a sociedade, e nisso, quando a gente observa a construção de uma forma de reduzir completamente o licenciamento ambiental como instrumento de política ambiental, instrumento de política pública e, principalmente, instrumento de controle do poder público, né? Nós observamos que nós estamos ferindo o que estabelece a Constituição Federal, dentro especificamente das atribuições dos gestores públicos. Então, quando a gente entende o processo de licenciamento ambiental, a gente compreende que a licença por adesão não é uma licença e que ela traz uma série de violação ou violações aos princípios ambientais, como bem falou o deputado Rodrigo Agostinho. Só para contextualizar, nós da Abrampa já temos diversas notas técnicas, já encaminhamos por diversas vezes o nosso entendimento acerca desse projeto de lei, nós traçamos diretrizes claras das suas inconstitucionalidades e estamos, nesse momento, nos aprofundando neste novo PL que está agora tramitando no Senado Nacional, para que possamos já, de antemão, demonstrar que ele será muito prejudicial ao sistema de proteção ambiental
e ao sistema de princípios constitucionais que a nossa legislação traz, né? A LAC, portanto, ela é uma ideia perigosa para o meio ambiente. Primeiro, a gente pode fazer uma rápida viagem, vamos dizer assim, ou uma rápida análise e uma contextualização do que é um licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental, na verdade, é um procedimento administrativo em que o órgão ambiental ele exerce uma série de competências, analisa previamente, aplica os princípios constitucionais que estão previstos para a localização, instalação e ampliação e a operação de empreendimentos que tenham a potencialidade de causar danos ambientais e atividades que utilizam recursos ambientais. E aí é óbvio que a gente tem uma visão clara de que nós estamos atuando com prevenção, com precaução, com princípios estabelecidos de participação social, de transparência da informação, de informação também trazida a partir de estudos ambientais. Então, tudo isso é muito importante, e a gente até traz aqui uma orientação da nossa grande estudiosa e associada da Brampa, a doutora Annelise Stegler, que ela diz que o licenciamento tem uma função plurifuncional, né? Pois ele vai desempenhar as funções de controlar as atividades potencialmente poluidoras e vai impor, portanto, medidas mitigadoras para essa degradação que pode ser muito grande. E a gente tem uma clara visão de que é possível que, na falta desta licença, nós estejamos trabalhando com autorizações tácitas, evidentemente, de danos ao meio ambiente. Então, a gente está marcando aqui o limite, com a licença ambiental, o limite de tolerância dos impactos ambientais que os próprios órgãos ambientais estabelecem, do ponto de vista do próprio território. Como é que funcionou na Bahia essa questão da LAC? E para mostrar que essa experiência na Bahia foi desastrosa, foi ruim, ela não serve a esse desiderato de acelerar os processos de licenciamento ambiental ou de, efetivamente, termos uma licença ambiental que possa controlar os danos e as consequências nefastas ao meio ambiente. Nós tínhamos uma lei, e essa lei foi alterada no artigo 45, inciso 8º, a Lei 10.431, que é de 2006, e regulamentada de novo em 2012, e então se trouxe, no inciso 8º, a licença ambiental por adesão e compromisso, a famigerada, eu diria assim, LAC. Essa LAC, ela, pelo que está aqui na lei, ela é concedida eletronicamente, vamos ver bem essa palavra, concedida eletronicamente, para atividades e empreendimentos que o licenciamento ambiental seja realizado por declaração de adesão e compromisso do empreendedor aos critérios e pré-condições estabelecidas pelo órgão licenciador. E isso para empreendimentos de baixo e médio potencial poluidor. Mas a gente não analisou aqui também a questão que muito bem falou o deputado Rodrigo Agostinho, do risco da poluição, né? Então, a gente está seguindo aí, como sempre, uma visão de atuar numa sociedade de risco e de atividades de altos riscos que não são analisados na LAC. E aí, a própria lei traz uma condição que nós também atacamos numa ação direta de constitucionalidade que o Ministério Público da Bahia representou e que o Ministério Público Federal ajuizou, em que se estabelece, a partir dessas visões do que é a licença, ela pode ser instalada ou ela pode ser aceita no momento em que se conheçam previamente os impactos ambientais, ou, aí não é o i e ou, mas é o ou em que as condições se conheçam com detalhamento suficiente as características de uma dada região, que seja possível estabelecer os requisitos de instalação e funcionamento de atividades e empreendimentos sem necessidade de novos estudos. Então, se verifica que ou você conhece previamente os impactos ambientais ou você já tem um conhecimento prévio do território, o que, em verdade, nós sabemos que praticamente não existe isso no Brasil. Os órgãos ambientais não conseguem ter essa visão do todo, não conseguem ter estudos atualizados, inclusive, das questões territoriais, das suas condições previamente estabelecidas para garantir o que seria compatível numa avaliação ambiental estratégica e no zonamento ecológico econômico. Se todos nós tivéssemos isso muito bem estruturado, a gente poderia até arriscar dizer que poderíamos ter ali licenças específicas
para determinados tipos de atividade, mas com esses requisitos já definidos. O que não acontece, portanto, não é e ou, é só ou, e mesmo assim a gente sabe que não vai dar certo. E também atividades e empreendimentos a serem licenciados pela LAC serão definidos pela resolução do CEPRAM. O CEPRAM é nosso Conselho Estadual de Meio Ambiente. Então, muita discricionariedade nessa questão da forma como vão ser estabelecidas as atividades. Que atividades seriam essas? Então, isso também é um outro problema. Neste PL que nós estamos discutindo, praticamente acaba-se com o licenciamento ambiental no Brasil, né? Todos eles teriam um padrão LAC. Então, isso é outra preocupação muito grande da Abrampa. Nós estamos demonstrando, com várias informações já, que nós vamos gerar mais dano ambiental, mais desastres ambientais, e que elas ficam, evidentemente, sobre a responsabilidade direta do município, porque quem está na ponta, atendendo o cidadão, é o próprio município que vai ali ter que dar uma solução para os danos ambientais que, consequentemente, serão gerados a partir de LACs, sem esse controle, sem análise do princípio da precaução da prevenção. Então, essa justificativa, né, que são apresentadas para a adoção de uma licença por adesão e compromisso, que, na verdade, não é uma licença, mas um autolicenciamento ambiental, não surtiu efeito, a exemplo do caso da Bahia, né? O argumento era que nós iríamos agilizar a licença ambiental, nós iríamos ampliar, desburocratizar a máquina administrativa e fomentaria um desenvolvimento econômico. Na verdade, isso não acontece. E vocês vão ver depois, eu vou trazer um pouco de dados, mas eu acho que Mário trará aqui uma pesquisa que foi feita pela associação aqui dos funcionários do órgão ambiental, da ASCRA, que demonstra claramente a ineficiência dessa justificativa, porque nós entendemos que sobrecarrega também uma outra área do órgão ambiental, porque você livra a área de licenciamento ambiental dessas análises mais específicas, mas você sobrecarrega a área de fiscalização, caso efetivamente haja uma fiscalização. Então, a ideia é que a gente tenha órgãos ambientais com maiores estruturas, um fortalecimento de suas áreas estratégicas, para garantir um licenciamento correto, um licenciamento adequado, um licenciamento eficiente para conter danos ambientais e atender aos parâmetros normativos que nós temos. Então, nós observamos que, diametralmente opostos a esses justificativos, a LAC não se alinha, por exemplo, à perspectiva global hoje de responsabilidade, que também Marçal falou aí, da responsabilidade socioambiental dos empreendimentos e das atividades econômicas. Porque hoje nós estamos vivendo um outro conceito de sustentabilidade ambiental e socioambiental, aliás, a partir dessa visão do SG, que é Environmental, Social and Governance, ou seja, o compliance precisa estar ali presente. E no ALAC isso não existe. Não existe uma preocupação, inclusive, com a transparência e com a participação social, né? Não há ali, evidentemente, uma visão clara que impulsione essas empresas a estarem participando desse comércio cada vez mais, em que a visão do processo ambiental, do processo social, do processo de transparência, de governança, principalmente, ele estaria presente. Então, a gente está trabalhando com, talvez até, como a gente diz, um tiro no pé em face dessas novas estruturas econômicas que estão presentes no mercado, seja ele no mercado de capitais, seja ele em outros mercados internacionais, nós não vamos conseguir alcançar esse objetivo com a LAC, né? E, em vez de frear a degradação ambiental, nós vamos impulsionando a degradação ambiental, porque, efetivamente, não há que se falar em controle prévio, né? Nós não vamos falar em controle prévio na LAC, e nós vamos trabalhar sempre com procedimentos bastante frágeis, onde há, e evidentemente, claro está aqui, um grave retrocesso ambiental, uma visão clara de que nós alcançamos um patamar importante de proteção com a licença ambiental, mas estamos voltando para a redução de proteção. Então, em vez de melhorar, estamos piorando. E que princípios ambientais nós vamos violar com a LAC, né? Estarão sendo violados com a LAC. Primeiro, a licença ambiental, ela, nesse caso, ela é concedida sem nenhum controle prévio
ou efetivo do órgão ambiental. Então, ela vai violar diretamente o princípio constitucional da proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que está previsto lá no artigo 225. Assim como também ele viola e afronta o artigo 225 no seu parágrafo 1º, inciso 4, que é a questão das análises, dos estudos ambientais, de análises importantes, porque risco não evidentemente, sanado se não houver um estudo prévio do que vai acontecer no futuro. Então, neste caso, a gente está observando com muita clareza esse princípio da prevenção e precaução sendo violado, o próprio princípio do poder de polícia ambiental, da intervenção estatal na atividade econômica, e também um outro princípio muito relevante para nós todos, que é o princípio da participação social, porque não há nenhum controle social na LAC, nenhum. Inclusive, infelizmente, nós ouvimos o presidente falar aí da questão de uma possível, vamos dizer assim, convergência para melhorar a questão que estamos vivenciando no CONAMA. A Abrampa tem a mix curiae da ação que está no Supremo, assim como a Confederação Nacional do Ministério Público também, porque nós entendemos que houve um retrocesso de proteção, especificamente uma violação do princípio da participação com a alteração do CONAMA, e lá retiraram também o assento do Ministério Público estadual. E entendemos que, justamente, se essa capilaridade do Ministério Público estadual não puder estar no CONAMA, nós estamos também retirando uma possibilidade de controle e participação popular. Então, a LAC não tem como ser uma licença, porque ela também restringe, além da prevenção e da precaução, a participação social. Representa, então, portanto, esse retrocesso na política nacional, fere a 6938 completamente, né? Porque trata desse instrumento de licenciamento ambiental com uma convergência com outros instrumentos, como eu falei aqui, a própria questão da avaliação ambiental estratégica, do zoneamento ecológico econômico, e uma série de outros, do princípio da informação, dos sistemas de informação também, ignora todas aquelas recomendações da resolução CONAMA 237, inclusive para atividades de médio impacto, né, e de médio risco, e distorce completamente o que está previsto no artigo 170 da Constituição Federal, que define que a ordem econômica deve se submeter aos ditames dos princípios da defesa do meio ambiente, assegurando, portanto, aí uma condição de existência digna, estruturando a função social da propriedade, a livre concorrência, a proteção efetiva do meio ambiente e a redução das desigualdades regionais e sociais, e uma série de outros ditames que estão lá no artigo 170 da Constituição Federal. E para a gente ter uma ideia de como ela é perigosa, efetivamente, né? Vamos colocar... Aqui na Bahia nós tivemos exemplos muito gritantes do problema da LAC, porque nós aqui só licenciamos 3 atividades: postos de gasolina, estação de radiobase e transporte de produtos perigosos. E, evidentemente, tudo isso pode causar um grande problema, e são 3 atividades apenas, mas imagine um município ou um estado que queira licenciar praticamente todas as atividades que o seu conselho estadual defina como atividade de baixo impacto ou de médio impacto. Então, isso pode gerar uma série de problemas na biodiversidade brasileira. No próprio patrimônio cultural, a gente tem visto LACs violando, por exemplo, perímetros urbanos em que há proteção ambiental, e aí se implementa lá um posto de gasolina quando ele não podia estar, contrariando as regras municipais de uso do solo, né? Então, a gente vai estar aí tendo uma série de impactos que deveriam ser anteriormente estudados, e a gente só vai conseguir analisar isso depois que a atividade está implantada. Então, outra questão que eu acho que os municípios precisam estar atentos é a possibilidade de causar uma guerra licenciatória entre os municípios e os estados, porque, imagina, cada estado que flexibilize mais, ele vai ter a oportunidade de efetivamente ter mais atividades econômicas. Então, na hora que a gente observa um estado com maior flexibilização nas suas exigências ambientais para atrair investimentos, é óbvio que ali vai ser o lugar ideal para que se possa investir de forma a mudar completamente o território, mudar completamente as estruturas, inclusive urbanas,
daquele território, daquele município. Então, nós estamos observando que isso vai também ser algo de menor proteção e maior problema entre a concorrência. Desestimula esse processo de controle social, porque, imagina, nós vamos achar onde o licenciamento ambiental para controlar. Como é que o cidadão vai poder analisar uma licença ambiental de adesão? Ele vai entrar no sistema de informação ambiental do município, do estado, ou do próprio órgão federal, e vai tentar achar aquele posto, no caso nosso, aquele posto de gasolina, aquela estação de radiobase. Ele simplesmente não tem como fazer esse acesso e, evidentemente, ele não vai se preocupar com isso, apesar de estar sofrendo os impactos daquela atividade, né? E traz uma insegurança jurídica, porque, evidentemente, o Ministério Público vai atuar ou a sociedade civil, que tem capacidade e competência, ou os atores que estão legitimados, vão possivelmente para as esferas jurídicas, né, atuar junto ao judiciário por conta dos prejuízos e danos causados. Então, a gente sabe que isso vai ser algo desastroso para o país. Rapidamente, eu vou mostrar como funciona lá aqui na Bahia e alguns dados que eu não vou me aprofundar, porque eu vou deixar isso para Mário, mas dizer que a nossa experiência é efetivamente decepcionante com a LAC. Por quê? Como é que funciona? O empreendedor, ele se cadastra e preenche o requerimento no Sistema de Informação Ambiental do Estado e faz um upload de toda a documentação que é exigida naquele cadastro. E cadastro, como disse o deputado, é um mero banco de dados, né? Não autoriza ninguém a funcionar uma atividade potencialmente poluidora ou não iniciar. Então, a gente sabe que o órgão licenciador faz apenas uma conferência da documentação. Ele faz um checklist daquilo que foi juntado no pedido, no cadastro para a licença ambiental, para a LAC, a adesão, né? E, no fim, o empreendedor, depois que tem o checklist, ok, juntou todos os documentos, o órgão ambiental diz, tá, juntou todos os documentos, ok. Aí o empreendedor imprime a certidão, um certificado padrão e um termo de adesão. Daí ele começa a funcionar. Para quem atua na área ambiental há muito tempo, como nós todos, sabemos que isso não é uma licença ambiental. Isso não pode. Imagine o perigo que isso representa para tantas atividades que podem causar danos ao meio ambiente. Não há, nem no primeiro momento do checklist, uma análise, uma avaliação técnica do que está se colocando ali. Apenas um checklist, né? Ok, e vai embora. Há uma ausência absoluta do controle social. Ninguém sabe como que a gente vai, nos diferentes níveis da sociedade, discutir aquela licença ambiental, que às vezes parece um nada para uma determinada área, mas é muito impactante para outras áreas, outros territórios, né? Então, a gente tem uma modalidade de licenciamento que não tem condição de ser discutida. Então, não elimina, portanto, o risco e o controle social no futuro, é claro, mas aí já vamos para uma judicialização. E contraria, evidentemente, o princípio da precaução e da prevenção, porque substitui uma análise prévia, que era uma análise técnica, científica, avaliando estudos encaminhados pelo empreendedor, com base em termos de referências previamente definidos, por uma fiscalização apenas de documentação. Raramente os danos que são encontrados podem ser corrigidos ou podem ser, vamos dizer assim, compensados, porque, às vezes, nem essa avaliação do próprio dano a gente consegue ter com as LACs na Bahia. Só para vocês terem ideia, na semana passada nós fizemos uma discussão, uma audiência pública na frente parlamentar aqui da Bahia, e nós pedimos ao órgão ambiental, o órgão ambiental se pronunciou, mas não trouxe nenhum dado, nenhum número de LACs que nós temos na Bahia, nenhum. Nós sabemos que foram feitas 2 fiscalizações, que a gente chamaria até de monitoramento, de 2012 a 2015, então, portanto, das LACs ingressas no sistema de 2012 a 2015, e outra fiscalização ou monitoramento de 2016 a 2018. Então, das LACs 2016 a 2018. Então, a gente só teve, em 10 anos, 2 momentos de fiscalização. As de 2015 e as de 2018.
sendo que a gente observa um universo absurdo de LACs com irregularidades, das fiscalizadas. Então, assim, só para fechar, 89% das LACs fiscalizadas, grande parte tinha incoerências, irregularidades, incongruências. Em 2018, foi a mesma coisa. Então, assim, não dá para confiar nas declarações que são colocadas, portanto, ali no sistema. Então, continuamos a ter, evidentemente, o risco e o prejuízo de danos ambientais sérios, graves. Eu não vou destrinchar isso aqui, porque Mário vai fazer, com certeza. Mas só para vocês terem ideia, 1.901 LACs emitidas, 135 com pendências, 152 fiscalizadas. Das 1.901, só 152 foram fiscalizadas. Não há fôlego do órgão ambiental para fazer essa fiscalização posteriormente. Não há fôlego, não há condição, porque além das LACs nós temos as outras licenças. E na prática, o que foi encontrado é muita falsidade das declarações e muita postergação de corrigir os problemas. Por exemplo, as condicionantes que são postas lá quando ele adere, né? O que é que acontece? Eles vão renovando a licença, mas não se sabe se eles cumpriram a condicionante. Né? A renovação é automática, mas não se faz a fiscalização. Então, aquilo que foi definido, por exemplo, prazos para instalação de tanques ecológicos prorrogados automaticamente a cada renovação. Na prática, a cobertura para não instalação dos tanques do CEA. O tanque está enterrado. Quem é que vai desenterrar o tanque para saber se houve ou não o cumprimento da condicionante, se não houve a fiscalização prévia? Então, a gente tem encontrado, por exemplo, empresas que informam endereços inexistentes até para depois uma autuação, uma fiscalização, as coordenadas geográficas informadas são equivocadas, às vezes, no caso dos transportes de produtos tóxicos, a própria empresa é o caminhão, não existe empresa. Então, assim, há uma situação clara de desencontro de informações, no melhor dizendo, desencontros para a gente não ir para a área criminal efetivamente, mas muita questão que a gente não controla. Então, é um zero de controle social, é um zero de controle do órgão ambiental, né? Não identificamos os danos, e quando identificamos, eles estão tardios, porque no caso do nosso caso, posto de gasolina, o tanque vazando lá, a gente só vai identificar isso muito a posteriori, ninguém sabe como é que isso vai estar sendo monitorado. Então, são muitos os problemas a gente vai encontrar aqui. Então, só para resumir, nós temos nessa visão da LAC, podemos assegurar que, evidentemente, não haverá controle antes, não haverá controle depois, então há uma insegurança para o ambiente, não haverá nenhuma instância de consulta pública, então a insegurança para as populações que estão recebendo os empreendimentos, e também quando a gente vê a aplicação de multas, interdições de licenças canceladas, a gente também tem uma insegurança para os empreendedores, mas isso tem acontecido muito pouco. Então, eu acredito que a gente precisa realmente trazer, deixa eu ver se stop share, a gente precisa trazer uma discussão muito ampla, amigos, para essa situação que a gente não acredita que isso seja uma licença ambiental, né? Isso é, na verdade, uma autolicença, onde o poder público desiste da sua competência de estar controlando as atividades potencialmente poluidoras, que está previsto no artigo 225, parágrafo 1º, como uma das condições para o poder público exercer o seu papel de defesa ambiental. Então, ele tem o dever de controlar essas atividades. Como é que ele controla? Com a licença ambiental, né? Então, é estruturado isso. Eu gostaria de ouvi-los também para ver se há outras questões aí que a gente não tocou. Acredito que a Andrea vai falar bem sobre o que eu ainda não falei, mas eu trouxe apenas a experiência da Bahia, porque tem sido citada a Bahia como exemplo, e o exemplo é muito negativo. Nós aqui do Ministério Público temos ajuizado ações, temos ação direta de constitucionalidade, estamos buscando fiscalizar, e vai haver muito problema, evidentemente. Então, em 10 anos, nós não sabemos, até hoje, qual é o resultado, seja ele positivo e, principalmente, negativo, dessas autorizações para que o próprio empreendedor se autolicencie. Muito prejudicial.
Agradeço aí a atenção e vamos ao debate. Excelente, doutora Cristina. Uma aula muito bem dada, muito conhecimento apresentado, que desperta, né, a reflexão que deve ser feita no Brasil. Em tempos que nós encerramos um primeiro ciclo de passar boiada, nós temos que ter essa preocupação para que a boiada não seja passada nos municípios. E com essa reflexão de que na autodeclaração gera também essa insegurança jurídica, né? Gera uma insegurança ambiental, porque também qual técnico que vai querer questionar como que o Poder Judiciário ou o Ministério Público, propriamente, até as instituições, de um modo geral, poderá questionar. Então, assim, gera toda essa dúvida e uma insegurança. E eu entendo que o Brasil hoje não está preparado para isso. Nós não temos uma capacidade de gestão, nós não temos uma governança confiável para esse tipo de fiscalização. E com essas palavras, eu convido aqui a colega, a doutora Andréia Struckel, para que venha trazer um pouco mais também do seu conhecimento, compartilhar com a gente aí toda essa sua experiência na área ambiental, principalmente de licenciamento. Doutora Andréia, nossa sempre companheira, sempre parceira de ANAMA, e doutora Cristina, nós sempre buscamos a ANAMA e a Frente Parlamentar, através do presidente Marçal e do Marquito, incentivar a participação feminina. E a cada encontro, nós temos aí mantido esse quadro feminino com a doutora Andréia, com a doutora Isabel, e sempre convidamos mulheres. Essa é a nossa intenção, para que a gente possa ter essa harmonia no compartilhamento de ideias e na valorização que já deveria existir sempre, né? E como o Brasil, infelizmente, carece, nós aqui, quanto a ANAMA e Frente, incentivamos. Doutora Andréia, seja bem-vinda, uma boa noite. Boa noite para todas e todes. É uma satisfação estar aqui, né, com a doutora Cristina Seixas. Ela tem uma labuta, um ativismo muito importante em prol dos municípios. A gente fica aqui, desculpa a palavra, mas a gente fica aqui babando nas palavras da senhora, né? Com tanta questão jurídica, mas aliada à prática, sempre com um perfil crítico do que está acontecendo na sua volta. E quando a gente traz essa discussão do PL 3729 de 2004, a ANAMA tem acompanhado esse PL desde 2017, nós fazemos vários seminários. O fato é que o PL 3729 diminui a importância dos municípios. Cada versão dele, os municípios são mais diminuídos. Quer me parecer que está se fazendo licenciamento para a União e para o Estado, está querendo se resolver algumas questões de problemas de gestão dos estados e da União, e os municípios estão à deriva, né? Um dos pontos que nós discutimos muito aqui é a eliminação da certidão de uso do solo e do exame técnico municipal, da informação urbanística, da informação ambiental do processo de licenciamento. Isso é um absurdo, mas hoje o grande absurdo, o grande boi gordo dessa boiada é o licenciamento por adesão e compromisso. O fato é que ninguém nega que nós queremos eficiência no processo. Nós queremos eficiência na prestação do serviço público, seja ele o licenciamento ambiental ou não, né? A população nos cobra sempre esse bom serviço. E se a gente for fazer uma ponte de um bom serviço capilarizado e que tem controle social, que tem eficiência, é o SUS. E o SUS jamais eliminou a tecnicidade do seu procedimento. A ciência, a medicina, a questão e todas as especificidades de tratar a saúde física, emocional, né, e psíquica do homem nunca foi excluído. Por que quer se excluir a questão técnica e a ciência do licenciamento ambiental? Né, que está muito casada a vários princípios que a doutora Cristina aqui colocou, mas eu vou destacar um deles, que é o princípio da prevenção. O fato é que, quando a gente, na retórica do licenciamento ambiental, quando a gente
que todo mundo quer, né? Eu sou gestora pública, hoje eu trabalho com licenciamento ambiental, o que a gente quer? Modernizar, desburocratizar, simplificar, dar agilidade, objetividade através de normas claras, padronização através de mecanismos informacionais ou não das entradas e saídas do processo, controle social, os conselhos de meio ambiente e a sociedade precisam participar sim do que está acontecendo no seu território, idoneidade, transparência, seriedade, enfim. São vários termos que a gente traz no discurso, mas esse discurso não pode vir transvestido de uma palavra que não tem a ver com eficiência, que é a flexibilização. Na verdade, o que está por trás de tudo isso é enfraquecer o instrumento de gestão ambiental, que é o licenciamento, através de normas de flexibilização. E a LAC, ela flexibiliza ao macular, dentre todos os princípios que a doutora Cristina falou, e o deputado Rodrigo Agostinho também, ele refuta a questão preventiva. O fato é, e aí eu vou divergir um pouco do deputado Rodrigo Agostinho, o fato é que se você vai licenciar qualquer obra, atividade, serviço, seja o que for, ele tem que ter impacto. Licenciamento ambiental, o pressuposto dele é impacto. Se não tem impacto, não tem licenciamento ambiental. Pode ter urbanístico em relação à localização, para verificar se está de acordo com o plano diretor, com o Código de Obras, com a lei de ocupação do solo, mas se houver impacto, precisa ter licenciamento. E o licenciamento não pode ser autodeclaratório. Na verdade, se não tem impacto, não tem licenciamento, gente. Então, eu gostaria de divergir no discurso do seguinte: pequenas obras de impacto local, podem ter LAC. Não, gente, não pode. Na tripartição dos impactos, em que o impacto maior é da União, o impacto regional é do Estado e o local dos municípios, se tem impacto, mesmo que seja local, tem impacto. O corte de uma simples árvore tem impacto, precisa ser compensado. Um despejo de água com uma temperatura além do que é permitido, que permite a função ecológica do recurso hídrico, é um impacto. Enfim, eu não vou aqui descrever impacto para vocês, mas o fato é que se tiver algum tipo de interferência no meio ambiente natural, cultural e urbano, isso é impacto. E aí, quando a gente fala de LAC, que a doutora Cristina falou, da declaração do autolicenciamento, significa que não vai ter estudo do impacto, né? Não existe qualquer análise preventiva, controle prévio sobre aquela atividade. O que vai acontecer na prática, gente? Na prática, vai acontecer que o licenciamento ambiental vai acabar. Em nível municipal, certamente. Vai direto para o cemitério, para o túmulo. Por quê? Porque os agentes licenciadores vão tirar a camisa daquele trabalho preventivo, como diziam nossos avós e pais, antes prevenir do que remediar, então eles não vão prevenir mais e eles vão tentar buscar o dano ambiental e não mais o impacto, porque aquilo que foi feito errado, que a pessoa fez uma declaração, ela está se autolicenciando, aquilo que ela fez errado, os agentes e a gente está falando de dano ambiental. E aí a gente começa a dar vazão para outro instrumento de gestão ambiental, que não é mais o licenciamento, que é a fiscalização ambiental, que é a responsabilização ambiental, que está lá no artigo 225, parágrafo 3º. Então, a gente começa a falar de dano. E é muito ruim, gente. Aí já teve a poluição, a fauna, a flora e todos os recursos já foram é como a queimada na Amazônia, já queimou, e aí o trabalho para restaurar, para recuperar todos esses serviços ecossistêmicos são enormes. Então, a gente, na verdade, e aí é o meu ponto de vista, LAC não serve para ninguém, nem para o município, nem para o Estado e nem para a União. E tem outro canto da sereia da LAC que eu gostaria de dividir com vocês.
principalmente os gestores municipais. Quando você possibilita uma LAC, por exemplo, em nível estadual, e a Lei Complementar 140 de 2011, lá no artigo 9º, diz que o município licencia aquilo que o Conselho Estadual diz que licencia, quer dizer, o município ainda tem uma autonomia diminuída pela Lei Complementar 140, é o Conselho Estadual que vai dizer que é o município, certo? Normalmente os conselhos estaduais não são tripartite, são no máximo paritário. É chapa branca, gente. É chapa branca, é governo do estado no conselho. E o que vai acontecer? Eu preciso arrecadar aqui no estado. Eu vou deixar de passar tipologias para os municípios licenciarem de impacto local e vou colocar no meu sistema como um LAC. Eu fortaleço a gestão estadual e enfraqueço a gestão municipal. Isso é perverso, gente, dentro de um cisnama, dentro de um equilíbrio de forças e de atuações entre União, Estado e município. Então, esse é um ponto que a gente precisa dar transparência, né? E qual é a outra questão, né? E aí, bom, muito bem, mas qual é o pano de fundo que eu, né, como municipalista, enxergo? A gente precisa, na verdade, ter uma visão, como o deputado Rodrigo Agostinho colocou, nós temos o nosso patrimônio ambiental do nosso país, é importantíssimo. Ele é commodity, ele é fator de desenvolvimento. Só que esse desejo desenvolvimentista, ele não pode ser a qualquer custo. Ele tem que estar dentro da premissa da sustentabilidade. E é lá que vai contra isso, gente. Na eliminação de etapas necessárias. A gente não precisa eliminar etapas, a gente precisa trazer seriedade na definição de impacto local, né? Seriedade na definição daquilo que é impacto. É importante refutar contaminação ideológica? Claro, dos dois lados. Né? A sustentabilidade está aí, nem tão econômico, nem tão social, nem tão ambiental. É o tripé da sustentabilidade. E isso casado ao rigor, né? E a necessária análise técnica. A gente tem falado tanto da tecnicidade da ciência em momento de Covid, isso vale para a questão ambiental também. E investir, e aí vem a questão, né, que eu vou repetir, vocês me desculpem, mas eu acho que é importante colocar, investir em processos e procedimentos e equipes qualificadas e capacitadas, é tão simples, e agregar ao sistema de informatização, funciona. Eu sou gestora no município de Campinas, né, aqui em Campinas, o nosso licenciamento ambiental é aplaudido pelo CIESP, é aplaudido pelo Cidescom, é aplaudido por todos os sistemas. Por quê? Porque a gente não eliminou o rigor científico, mas nós somos ágeis. A gente diz sim, a gente diz não, diz como que é. Por quê? Porque temos equipe com investimento no licenciamento ambiental. Então, é possível? Só que tem que ter vontade política, tem que ter vontade institucional. E, evidentemente, né, aí a questão do aliar o licenciamento com outras ferramentas, porque o licenciamento é importante? Mas ele tem que estar agregado a outras políticas públicas de meio ambiente, como transporte, energia, construção civil. Ele não pode ser míope em relação às outras políticas. Acho que isso é importante também. Então, gente, para finalizar, né, eu não falei muito da parte jurídica, porque a doutora Cristina foi brilhante aí na questão, eu quis colocar uma questão prática, uma questão aqui de quem está na mão na massa, de quem né, estou à frente do licenciamento ambiental municipal, que é aqui em Campinas, e que está vendo para os discursos e o panorama, né, dessa norma que se quer aprovar, e que me parece que não está respeitando os municípios, né? Por N motivos, e a LAC é um deles. A LAC, infelizmente, é uma facada, mais uma facada no coração dos municípios. É a minha visão como gestora municipal, e eu vou aqui já passar a palavra para o Mário Mantovani, que eu estou querendo saber exatamente o que está acontecendo lá na Bahia, Mário. Legal. Pô, eu estou impressionado com a conversa das mulheres aqui em Marçal, Marquito.
Olha só que coisa impressionante. Que aula hoje que a gente teve, que oportunidade de fazer essa live. Tomara que os gestores, os vereadores ouçam e a gente possa fazer um avanço, realmente. Porque o que, como disse a doutora Cristina, foi vendido para o Brasil inteiro que é uma solução à LAC. Então, ficou assim, como se fosse o licenciamento automático. E uma coisa muito grave que foi chamada a atenção, principalmente com relação à questão da não participação da sociedade. Os conselhos de meio ambiente, como disse André, têm caminhos muito melhores e muito mais práticos de envolvimento, de participação, de construção de política pública que a gente pode fazer sem querer fazer chicane, sem querer cortar caminho para o mal, como a gente vai ver os resultados agora. A doutora Cristina deu um pouquinho dessa apresentação, mas eu vou pedir ajuda aqui da nossa universitária Andréa Struckel para ir mostrando, e depois a gente faz aí, o Marcelo traz aí algumas conversas com o pessoal, tem tido aqui umas conversas interessantíssimas, o pessoal falando, muito bem, vocês estão acabando com a farsa, mas não é questão de acabar com a farsa, podia até ser um instrumento interessante. Ele foi apropriado de forma errada e estão querendo dar uma vida para esse processo que não é esse o caminho. Então, vamos lá. Quem apresentou foi a Joana Neri, que é especialista em meio ambiente, é da Associação Pré-Sindical de Servidores de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a ASCRA, que tem uma história muito bonita na Bahia, e eu me apropriei da apresentação dela, porque fiquei muito impressionado com o que ela falou, pedi autorização à Beth, todo mundo. Aliás, Cristina, eu vou pedir também para depois deixar a sua apresentação para o nosso portal aí, no nosso para que as pessoas possam ter acesso no nosso site. E lembrar também aqui, com licença do Marçal e da Andréa, a ANAMA fez também o seu GT jurídico. Hoje nós temos dado apoio aí a muitos dos municípios que já nos demandam, perguntando. Essa semana tivemos um debate sobre a questão das APPs urbanas, que foi muito interessante, e a gente vai estar trazendo outras pessoas. Nós vamos ter um debate interessantíssimo daqui para frente. A Andréa já fez os contatos com o Paulo Bessa para a gente trazer esse tema de novo. O ponto de vista jurídico é uma coisa estratégica, tanto para o vereador quanto para o gestor. É onde pega, a gente precisa desmistificar, né? Eu que estou aqui na condição, até, doutora Cristina, de membro honorário do MP, posso dizer assim, da Abrampa, né? Isso é muito legal, me dá mais responsa ainda para trazer temas como esse. Mas aí vocês têm a apresentação, né? Para que possam ver essa apresentação da ACRA. Eles são da ASCRA, eles já têm bastante tempo. Eu me lembro da fundação em 86, eu estava trabalhando na Bahia, por isso também agora passo a categoria de baiano, emérito, foi agraciado pela Frente Parlamentar Ambientalista da Bahia como cidadão baiano, estou muito feliz com isso, mas eu estava nesse momento fazendo os conselhos de meio ambiente na Bahia, né, que era muito legal, um trabalho que já pré-ANAMA, que a gente já estava fazendo a primeira concertação, daí vem Renato Cunha, da Bahia, que vai nos ajudar, vem o Juca, que foi o secretário de Cultura e foi secretário também lá, Juca Ferreira. Então, nós tivemos uma grande contribuição da Bahia. Próximo. E não vai ser com a LAC que a Bahia vai contaminar esse processo. Mas vocês têm aí todo um pouco do que falou a doutora Cristina, e esse decreto vem sendo questionado, né, pela sociedade civil, pelos membros do Conselho, né, com relação à questão da LAC, nesse decreto estadual. E aí vocês aí embaixo, só mais um segundinho, volta uma. Vocês aí embaixo o que falou a doutora Cristina, que nós temos a estação Rádio Base, postos de gasolina e outros combustíveis e transporte de produtos e resíduos perigosos. Essa história do caminhão ser o endereço é impressionante. Próximo, vamos lá, André. Então, é autodeclaratória, aqui tem como é que ele vem, e aí aquilo que, só reforçando o que falou a doutora Cristina, conferência de documento é um checklist, uma coisa terrível, né? Ausência absoluta, olha como está aqui, ausência absoluta de controle social. Isso é um dos piores momentos que pode ter. Mesmo em Campinas, no licenciamento, o empreendedor pode ver no site,
as pessoas podem ver, tem uma transparência, o conselheiro acompanha tudo o que acontece. Aqui nós estamos falando de zerar a participação social e contraria o princípio da precaução. Esse é um ponto importantíssimo que a gente vai ver naqueles resultados que a doutora Cristina apresentou. Próximo. Então, vamos lá, o licenciamento trifásico simplificado, análise técnica e escritório, mas Inocus era como era antes, né? Então, a gente vai ver aqui, posto de venda, o que acontecia, o que era observado, nas transportadoras, né? E nas estações rádio base. Então, você vai ter esse documento aí, mas você vai acompanhar. Problemas frequentes. Olha o que acontece aqui, então. Utilização de vasilhames de óleo, né? Essa é uma das coisas sérias que a gente vai ver depois sendo usado, inclusive, para o transporte de água. Áreas de abastecimento e troca de óleo. Esse aqui é terrível, e vai tudo para o primeiro córrego que está do lado. Localização próxima a prédios residenciais, estação rádio base. Isso aqui tem uma preocupação muito grande com relação a isso. E também essa próxima ao hospital. Olha os graves riscos que isso traz e que a gente tem aqui marcados com detalhe aqui do lado. E depois como disse a Andréa, como é que você vai mitigar um problema que você já causou? Né? Então, é gravíssimo, vamos lá. E aqui tem aqueles números que a doutora Cristina falou, mas eles aqui já estão abertos, né, em atividades dessas que são licenciadas pela LAC na Bahia. Então, nós vamos ver aí em números totais, né, o quanto que tem de cada um. Você vê a predominância de postos de gasolina muito forte, mas também produtos perigosos. Olha como é que é fortíssimo essa área e o impacto que isso pode causar. Então, você tem aqui um resumo. Próximo. E aí, aquele número, né? Quantas dessas foram emitidas, que a gente vai ver, e de todo esse conjunto, olha quanto tem com irregularidades. Aqueles números que a doutora Cristina mostrou, você está vendo aqui no gráfico de barras. É uma coisa que salta aos olhos, mostra que é uma falência do sistema, porque não haveria como você chamar isso de controle ou de alguma forma de fiscalização. Isso aqui é a declaração de incompetência, de falência dos processos da LAC. Não tem nem como você fazer uma justificativa dessa. Isso aqui é caso já de a gente ter um processo criminal até, porque isso aqui é uma coisa já de conivência com o crime. Então, você vai ver lá, né, ainda de 19 a 2021, em que pese todas essas emitidas, não tiveram a fiscalização nesse período. Aí é mais grave ainda. Então, você tem aqui um agravante em cima de um gravíssimo problema como esse que a gente observa das LACs com irregularidades. E esse ok aqui também, alguns pontos são questionados, como foi falado pelo pessoal da ASCA. Então, vamos ver mais o próximo. Quais as irregularidades que a gente teve? Olha só o que tem de irregularidade, gente. Chega a ser uma coisa de dar medo. Eu fico imaginando, Marquito, isso na ilha de Floripa, né? Fico imaginando isso em algum outro município, como a gente tem aqui na região metropolitana de São Paulo, com mananciais, né? Eu me lembro da minha cidade de Imbu, os postos de gasolina praticamente todos dentro da água que vai formar a represa de Guarapiranga, que dá 40% da água da cidade. Então, chega a ser uma coisa que a gente fica imaginando, se isso acontece de ser uma licença, nós vamos estar pondo em risco praticamente todas as atividades humanas, inclusive a saúde, como foi bem marcado aqui. E essa falsa sensação de controle que a gente vai ter. Outros problemas aqui com postos de gasolina, né, que a gente vai ver a questão do lençol freático, a poluição invisível, né? A emissão daqueles gases, que é uma coisa grave, não só para o trabalhador que está ali, mas também pela que tem na região. Então, olha como tem problemas aqui para a gente poder analisar. Vamos lá, mais um, que como já foi muito bem apresentado, eu só estou dando uma passada para a gente não se perder pelo discurso. Não é quem é contra ou quem é a favor. É a realidade que está sendo apresentada e é uma realidade que a gente tem a obrigação de fazer, porque nós vimos, como disse muito bem a doutora André,
o município foi limado, foi tirado de todos os processos e com calúnias também, porque dizendo que o prefeito chantageia, que isso, que aquilo, pode até ter, como tem problema em todos os lugares. Mas isso que está aqui com relação à LAC é a realidade. É apresentado por pessoas que trabalham no sistema. Não é ambientalista. Volta um, por favor, André. Não é ambientalista falando, não. Então, você vai ver aqui com o pessoal de transporte perigoso. Olha só, em uma única operação, 9 de 10 empresas não tinham sede nem funcionamento. A história do caminhão que falou a doutora Cristina. Então, não foi possível realizar a fiscalização da transportadora a ter vendido o único veículo e reboque da empresa. Chega a ser criminoso, porque isso aqui depois está jogando em rios, depois está sendo usado para buscar água também. Então, é um negócio que a gente tem fora de controle. Isso só porque são produtos perigosos. E a gente teve uma audiência pública na Assembleia da Bahia essa semana, falando de um depósito de produtos químicos gravíssimo, que num dos municípios, né, que eu não me lembro o nome, depois a doutora Cristina lembra, mas é malation, que foi usado para poder distribuir naquelas operações que fazia o Departamento de Saúde e que contaminou praticamente todo o estado da Bahia, e agora juntaram esse produto que foi condenado mundialmente e que ninguém dá solução, e fica lá no município contaminando o rio, subsolo e as pessoas matando. Malation, gente, só para vocês terem uma ideia, e ainda tem gente querendo hoje liberar esse produto aqui no Brasil, nesse passa-boiada dos venenos. Amanhã nós vamos estar falando disso com a frente parlamentar também. A Bahia cada vez tem trazido esses debates e tem enriquecido isso aqui para a gente. Mas vamos lá. Desdobramentos. A notificação, a advertência, a multa, até a interdição do empreendimento. Olha o que acontece aqui do outro lado. A punição não elimina os danos ambientais. Não é a punição que a gente busca, não é a punição que se almeja. O que nós queremos é que o meio ambiente seja sadio e equilibrado para todos. E é isso que faz com que a gente faça a diferença. É isso que nos juntou numa associação como de municípios, numa frente parlamentar ambientalista de vereadores. É para que a gente tenha vida, e vida em abundância para todas as pessoas, como está lá até na nossa Casa Comum, chamando atenção para isso. Não é possível que no século XXI a gente tenha ainda interesses que são econômicos, que é para lá de econômicos, interesses criminosos sendo privilegiados quando se faz uma proposta como essa. E a expectativa e realidade, né? Como você vai reduzir essa carga do corpo técnico? Tem aqui uma proposta, os investimentos, como a gente pode estar vendo, né? São demandas muito difíceis, esse investimento de base de dados também. Então, é uma expectativa que está falando, que está sendo vendida como a LAC, e um pouco da realidade, como falou o deputado Rodrigo Agostinho. Então, isso é para a gente aprender e ter muito mais responsabilidade quando for defender uma questão como essa, que, como disse a doutora André e a própria doutora Cristina, não há justificativa. A questão da LAC, na forma que está colocada nesse projeto de lei que está no Senado hoje, ela beira o crime, e um crime de responsabilidade. Tem que ser judicializado, nós vamos estar aí fazendo isso juntos. Bom, então, considerações finais. Elimina a prevenção e substitui por punição. É uma coisa terrível. Zero controle social. Gente, não dá mais. Sem controle social, olha o que fez esse ministro até agora e o resultado desse descaso que tivemos com o Brasil. E tantas outras questões que estão aqui, como a insegurança para o meio ambiente, para populações e até mesmo para o empreendedor. Ele não vai ganhar tempo e não vai ganhar nada com isso, a não ser criar mais problemas, judicializar e questões como essa. Então, acho que é por aí, André. Tem mais um? Então, isso aqui foi a Ascra que fez, ela participou dessa nossa audiência pública com a Frente Parlamentar Ambientalista do Estado da Bahia, e eu queria trazer isso para poder ser uma pá de cal nessa discussão, né? Os argumentos foram muito bem colocados, tanto pela doutora Cristina como pela doutora André, e a gente está vendo aqui o que fala aqueles que operam também no Estado esse tipo de situação, e a gente tem por obrigação de desmistificar a LAC
e colocá-la no lugar dela. Para esse processo que a gente está falando hoje, de desenvolvimento de políticas públicas dos governos locais, ele não é uma solução, é um grande problema, e um problema que pode se estender a todos, tanto ao empreendedor como à sociedade e ao meio ambiente. Então, é isso aí, Marcelo. Falei, vamos ver o que tem aí, depois para o Marçal e o Marquito fazer o nosso encerramento, que nós já estamos às 20 horas e 28 minutos. É isso aí, Mário. A preocupação gerada é que nós temos aí um problema político também instalado, né? Por vez, os municípios, seus gestores, alguns não têm o interesse e, por outro lado, outros não têm o corpo técnico, não têm a voz. Então, nós temos os dois lados, né, dessa moeda. Quando cai esse peso para o município, que muitas vezes acaba sendo esmagado por toda essa política que vem assim, pensada e vem tentando ser imposta para nós. E aí, o Cláudio Mascarenhas, ele traz para nós que o MP da Bahia faz aí um importantíssimo trabalho junto aos municípios através do programa Município Ecolegal. E ele fala que no CEPRAM a representação da sociedade é teoricamente de 1/3, e o governo vota junto com o empreendedor, que dá 2/3. E que também que eles propõem que no CEPRAM vários outros instrumentos de gestão, normas, regulamento, que também não se faz. Ou seja, a sociedade acaba sendo vítima dessas mentiras e vai ao encontro do que eu disse agora, né? Essa questão da participação, que tem até prefeitos que acabam sendo aí atropelados, gestores que não são respeitados. O Douglas Santos traz para nós, parabenizando a iniciativa deste encontro, deste tema de grande importância. Ele fala direto de Pernambuco. A Isabel Gonçalves na torcida aí pelo trabalho da ANAMA. O deputado Gora mandou um abraço dizendo que ele mobilizou lá, divulgou junto com a frente dos vereadores do Paraná. Carla Geller e Lídia Parente reforçando a importância desse debate. A Carla de Souza diz que as colocações foram perfeitas, principalmente sobre essa sobrecarga do setor de fiscalização ambiental. E aí nós temos um outro comentário da Cátia Luiza, que diz: se o LAC não funcionou na Bahia com essas 3 modalidades, por que daria certo, né, no restante do Brasil? E da forma, né, e aqui eu complemento, da forma como é feita a governança ambiental no Brasil. Então, nós temos esse desafio, e antes de passar, né, para o Marquito fazer as suas considerações finais, eu quero convidar a cada um dos que estão nos acompanhando, ou aqueles que vão nos assistir depois, para que mobilize os seus vereadores, para que seus vereadores vá atrás dos seus deputados, vá atrás dos senadores dos seus estados, e que venham para frente. Ou seja, o vereador, ele mobilizado, ele vai buscar lá em Brasília o apoio para dizer: olha, no meu município não, nós não queremos, porque não funciona por conta disso. Ou seja, coloque as considerações que foram apresentadas aqui. E daqui a pouco, antes de passar para o presidente, eu falo do censo e da ANAMA. Marquito, com você, meu caro amigo. Marquito, também mandou aqui notícia o Vinícius Parracho, que é do nosso conselho, aí do comitê gestor da Frente Parlamentar, e o Vinícius de Léus, da PRF, também está presente aí com a gente. Vários outros aqui mandando notícias, alguns eu já estou respondendo, e de olho fechado hoje, porque hoje eu estou me cuidando um pouco mais. Tá bom? Vai lá, Marquito, mete bronca. Tá certo. Mário, Marcelo, assim, o que a gente observa, especialmente da doutora Cristina, né, é que ela traz elementos, inclusive, para questionar sobre a constitucionalidade e a legalidade se essa matéria for aprovada, né? Então, acho que isso é importante, a gente, enquanto entidades ambientalistas e também para a Frente Parlamentar Ambientalista, compreender, né, que existe aí um caminho ainda de questionamento, porque coloca em risco a própria Constituição Federal, né? Elementos centrais que garantem a questão do meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? E depois faz mudanças do ponto de vista da análise do que é potencialmente poluidor, né? Não a partir de critérios
técnicos ou científicos para isso, mas a partir de critérios burocráticos. Isso é um risco também para a nossa estrutura constitucional, né? Então, acho que bem importante que a doutora Cristina coloca, bem importante que tem já esse acúmulo de compreensão e de questionamento, e que não tenho dúvidas que isso vai parar na corte do STF, não tem dúvidas se isso passar, né? Então, assim, acho que é lamentável ter, com tantos avisos, com tanto acúmulo, que se eles quiserem atropelar, a gente ter que acumular esse esforço para o pedido de inconstitucionalidade, né? A Andréia, ela traz aqui uma clareza maravilhosa, né, Andréia? Assim, do quanto que isso é resultado da destruição das estruturas públicas dos órgãos ambientais municipais, estaduais e federal, né? E que usam do argumento da burocracia, do tempo, da demora, para justificar esse absurdo sem critério ambiental nenhum, né? E aí, quando tu colocas que existe órgão ambiental que conseguiu consolidar um sistema do procedimento de licenciamento, que esse próprio trabalho consegue estruturar o setor de licenciamento, o setor do órgão ambiental, é possível. Para isso que serve, para isso foi pensado o Cisnama, né? Para isso foi pensado a estrutura das compensações ambientais, dos recursos, assim por diante. No lançamento da nossa frente parlamentar ambientalista aqui de Florianópolis, a gente teve a experiência de trocar experiência com outros municípios, né? Mário, acho que o Mário acompanhou. E foi fundamental, porque Campinas mostrou esse cenário e essa estrutura que consegue dar conta, o órgão ambiental dá conta a partir do seu trabalho de licenciamento com responsabilidade ambiental e do ponto de vista do uso do recurso público para melhor prestar esse serviço, né? E aí o Mário traz aqui esse case de insucesso, né? E aí demonstra que não faz sentido nenhum optar por essas modalidades que vão atropelar e vão trazer uma insegurança enorme do ponto de vista ambiental, de saúde pública, de saúde ambiental, né? de consequências que a gente não tem como depois recorrer, não tem como buscar, não tem como reverter, né? Eu acho que isso é uma questão que a gente precisa compreender. Então, foi muito bom, sensacional. Eu acho que a gente merece voltar esse debate num outro momento, né, para ampliar essa discussão e agradecer muito assim a aula que foi de hoje, né? Agradecer bastante mesmo. E convidar os vereadores e vereadoras dos municípios para estar aí conosco. Sempre não vou deixar de fazer esse convite, né, Mário? É isso aí, pessoal. Excelente, Marquito. Muito bem. Doutora Cristina, passo a palavra para a senhora para que aí nos faça as suas considerações finais, reforçando essas informações muito bem colocadas neste rico seminário. Bom, eu só agradeço, né, porque eu acho que a gente converge sempre para a mesma ideia de que tem que fortalecer o Sistema Nacional de Meio Ambiente. O Cisnama ele tem que estar bastante integrado, inclusive, eu até diria, principalmente com os municípios, né, porque é o elo dessa cadeia que mais tem a relação direta da proteção do seu território, inclusive com a sociedade ao seu lado, porque isso é muito relevante. Nós vimos isso no município Ecolegal, onde a gente viu a Bahia assim, abrir o licenciamento ambiental para os municípios sem que os municípios tivessem qualquer condição de estarem aptos a fazer o licenciamento ambiental. Você precisa ter pelo menos uma legislação pronta, você precisa ter um corpo técnico pronto para entender qual é o seu tipo de licenciamento, até onde você pode ir, né? E você estruturar todo o seu sistema com o Conselho Municipal de Meio Ambiente funcionando. Então, pelo menos esses três pilares do licenciamento ambiental precisam estar lá. E a gente quer discutir o licenciamento ambiental junto com outros instrumentos da política. Então, não é só o licenciamento ambiental. Então, eu acho que a LAC é uma coisa assim, como bem falou a André, assim, também babei, André, na sua fala. E digo o seguinte, só para encerrar, a gente não pode fechar a discussão simplesmente
com a questão da LAC. O PL é de alto risco para todo o meio ambiente brasileiro. O PL realmente restringe consideravelmente. Eu até tenho muito dito aqui aos municípios em relação à LC 140, eu digo, vocês tinham que tomar uma providência com isso, porque eu acho uma inconstitucionalidade em relação à autonomia municipal, a discussão de que é o CEPRAM, o Conselho Estadual, que vai definir as atividades que o município licencia ou não licencia, ou que vai estar atrelada, por exemplo, aqui na Bahia, lá, que é um absurdo, é uma autonomia que não está prevista, é uma falta de autonomia que não está prevista na Constituição Federal. Acho que isso é importante, esse debate entre vocês. A gente aqui, eu incentivo muito os municípios a se reagirem contra isso, né? Mas, enfim, está lá e a gente sabe que tem que cumprir. Mas, então, eu agradeço muito mais uma vez, acho que essas visões são muito importantes, Mário. Essa estrutura que a Bahia trouxe, infelizmente, não serve de lastro para nenhuma norma que vá mudar o licenciamento ambiental, né? Nós temos dificuldades enormes aqui. Começou também aqui, Andréa e Marçal e todos os mais, a questão da isenção do licenciamento para a agricultura, que vai levando e arrastando no PL um monte de outras atividades. Então, sim, Mário e Marçal e todos nós, eu proponho que a gente também possa discutir mais amplamente o PL, porque ele traz muita visão retrógrada da proteção ambiental e, efetivamente, da sustentabilidade brasileira. E digo, efetivamente, que nós vamos ter, vereador Marquito, uma chuva de ações de todo lado da sociedade, se o PL passar sem um consenso, sem uma discussão mais ampla com a sociedade, e eu espero que o Senado consiga fazer essa discussão, essa avaliação, essa nova proposta de debate e de alteração do PL. Senão, efetivamente, vai ser mais judicialização, o Supremo Tribunal Federal vai terminar tendo que ter uma atuação mais forte nisso. Então, agradeço, parabenizo a vocês. Não vejo na minha fala nada que não seja o reflexo do que nós da Abrampa falamos, né, e pensamos e queremos, e estamos juntos contra esse retrocesso e essa redução de proteção ambiental no país que, infelizmente, estamos vivendo. É isso. Agradeço a todos que estão aqui nos ouvindo. Excelente. Nós que agradecemos, doutora Cristina, seja sempre bem-vinda. E como já foi colocado até fora do ar e depois já ao vivo, nós aguardamos o seu contato aí, junto com o Mário, a doutora Andréa, Marçal, Marquito, para que a gente fortaleça essa parceria. E passando a palavra para a doutora Andréa, é interessante, doutora, chegou aqui para nós, né, entre os comentários, um da Kátia Luiza, que ela fala que já viu, né, prefeito reclamar dessas questões do licenciamento, da dificuldade de fiscalização, isso mantendo o regramento que está hoje. E aí, a Isabel Gonçalves, ela também coloca que ela vê um grande risco do prejuízo aos municípios, que pode literalmente abrir uma porteira nos municípios, ou seja, uma boiada passar nessa questão da impunidade, da dificuldade de fiscalização. E aí, o que fazer, né? E finalizo aqui a participação dos nossos internautas com a Larice, que parabeniza, né, a NAMA à frente de vereadores, e as doutoras, né, Andréa, a doutora Cristina e o Mário, pelo diálogo produtivo, assim como as participações, né, do presidente no início e do Marquito. Doutora Andréa, a palavra com você. Acho que para o prefeito ficar contente aí com a questão da falta de estrutura, né? Às vezes, realmente, o município ele é hipossuficiente, ele tem outras demandas. A gente está num país plural, 5.570 municípios com as suas diferenças, essa que é a verdade. Existe um instrumento jurídico que é o consórcio. O consórcio público, ele vai muito bem no Brasil para resíduos sólidos, por exemplo. Os municípios se juntam, é um serviço que custa, né? Se juntam e cuidam dos seus resíduos. Já temos experiências de sucesso de consórcios públicos para licenciamento ambiental. E qual que é o pulo do gato?
o olhar é regionalizado, porque os municípios conurbados, da mesma bacia hidrográfica, da mesma região metropolitana, podem se juntar e cuidar do licenciamento com olhar ampliado. Gente, aí não tem corrupção, né? Porque aí fica mais difícil, não vai ser no balcão do município. Então, aí o Mário Mantovani estava contando que o prefeito faz chantagem. Não tem chantagem, né? Porque aí muitos prefeitos fica difícil, né? Então, também afasta essa questão da impessoalidade, né? Então, o consórcio, né? Para quem está preocupado com essa deficiência de recursos humanos e financeira, o consórcio é uma boa solução. De repente, a gente pode até fazer um webinar aqui de consórcios públicos no Brasil, porque nada como o município se juntando para cuidar de soluções, né, de soluções e obstáculos comuns, né? O consórcio foi feito para isso. Então, eu encerro aqui muito grata por fazer parte dessa live. Para mim é quase uma terapia, porque eu tenho falado mal da LAC há um tempão e eu tenho ouvido, não, nos municípios pode, para pequenos empreendimentos pode, eu tenho engolido isso como uma pedra no meu pescoço. Então, esse webinar, para mim, é quase que uma terapia, porque estou entre amigos, entre pares, né? E que a gente aí pôde mostrar e demonstrar que a LAC, gente, está muito fora de moda, né? Vamos cuidar direito da nossa cidade, vamos cuidar do licenciamento ambiental direitinho, para depois não chorar o leite derramado. É isso, Marcelo. Legal. Marcelão, eu já vou antecipar aqui, porque eu estou animado demais. Que dia legal. Primeiro, agradecer a doutora Cristina, que a gente participou lá na Bahia, e eu fiquei tão impressionado, eu quis trazer isso como um recorte na questão do licenciamento ambiental, porque a gente já fez um debate sobre a questão do licenciamento ambiental aqui, com a Frente Parlamentar Ambientalista dos Vereadores e a ANAMA, e acho que isso estava devendo. Não, nada contra a Bahia, porque a Bahia também traz um bom exemplo do que não fazer. Eu acho que isso é uma coisa legal para esse momento. E eu passo a palavra ao meu presidente das praias mais lindas do Brasil, tirando as de Salvador, de Florianópolis, tudo quanto é lugar aí, que são tão igualmente lindas. Mas, Marçal, você faz o encerramento dessa noite maravilhosa, uma referência para todos nós. Doutora Cristina, minha saudação, doutora Andréia, meu companheiro Marquito, Mário e Marcelo, Isabel aí atrás das nossas ações, ao querido Rodrigo Augustinho, meu agradecimento sempre. Mas o que é que depreende de um momento desse? É que não tem bandeira, não é esquerda nem direita. A Bahia hoje é governada pela esquerda, o país é governado pela direita, e os dois estão errando com relação às questões ambientais. Então, nós não temos bandeira quando é o momento de defender o meio ambiente. Então, isso é que eu sempre vivo pregando. Vamos buscar as convergências, vamos instar todas as esferas que forem possíveis. Nós estamos no Amicus Curiae, lá no STF, nós temos um GT na ANAMA que está apto e queremos contar com a senhora, doutora Cristina, para que possa nos dar mais força junto com a doutora Andréia, com o doutor Sidney, com Patrícia, com todos que fazem o GT jurídico da ANAMA. Então, é essa ação que a gente vai buscar. Quando eu abro o diálogo com a senadora Cátia Abreu, é porque nós estamos indo buscar o que é que nós podemos melhorar nessa LAC. Já não deu certo na Bahia, e o governo federal está importando um negócio que não deu certo num governo de esquerda. Então, nós temos que alertar, nós temos que buscar o que é que nos serve. Quando a gente respeita as pluralidades, a transversalidade do meio ambiente, mas nós, acima de tudo, estamos buscando a defesa de onde as coisas ocorrem, que é nos municípios. Então, essa defesa intransigente, inconteste, a ANAMA tem. Com essa parceria com a Brampa, pode contar conosco. Quero formalizar termo de cooperação, onde nós pudermos instrumentalizar essa parceria, doutora Cristina. Conte conosco, nós estamos à sua disposição para que a gente possa, nesse instante, começar com a doutora André, com o Marcelo, com o Marquito, convergir na defesa do meio ambiente do país. Muito obrigado pela aula de vocês, eu saio enriquecido, tenho certeza que os municípios também, porque nós temos um lema: o meio ambiente é mais importante do que qualquer outra ação.
Então, a todos vocês, muito boa noite, muito obrigado por essa aula. Estou à disposição. Bacana. Então é isso, gente. Obrigado, valeu. Frente Parlamentar. Obrigada, boa noite. Vereadores Vamos do falando. Brasil e a NAMA sempre presente, trazendo aí política pública na veia. Bacana, gente. Obrigado. Boa noite a todo mundo. Tamo juntos. Até a próxima. Show de bola.